Buenas noites. Tô esperando a Juliana. Ah, a Juliana já tá aí. Tudo bom? Boa noite, Juliana. Boa noite, Highlander. Tudo bom? E aí, querido, boa noite. Boa noite, Boa os colegas noite. aí. E aí, Ju, boa noite. Vamos começar então. Começando a gravação na nossa oficina de roteiro. Tô vendo que vocês estão bem, tô vendo as mensagens, muitas mensagens. Como é que vocês estão se sentindo? Manda aí um pouquinho de mensagem aí. Como é que vocês estão se sentindo aí? No dia de hoje, já é segunda-feira, a gente começou sábado, já aconteceu um monte de coisa, né? Queria agradecer também a galera que foi no domingo, né? Foi ontem, também conhecido como ontem, lá no Shopping Mestre Álvaro, que a gente se encontrou lá, conversou um pouquinho sobre roteiro, sobre quadrinho. A galera foi desenhar lá no Sapos. Então é isso, pessoal. Vai ser. Então, eu trouxe muita da experiência, tá? Do que funciona na prática para mim, que sai um pouco da metodologia toda certinha, acadêmica, de como é que a gente faz um roteiro, né? Então eu quis trazer uma coisa mais simplificada e aplicável para vocês, tá? Então, funcionou para a gente, funciona. A gente começou a produzir muito mais quadrinhos. O nosso último quadrinho a gente fez em 3 semanas, né? Que é pouco tempo, né? Que foi até mais páginas que a gente tem, são 26 páginas, nosso último quadrinho. Entendi nada. Aureu. É a Amora. Ah, tá. Entendi. É você apresentando, né? Desculpa. Extrair aqui. Vamos lá, eu já vou começar. Aqui a gente vai mais diretão ao ponto, tá? Então, depois eu quero até ouvir como é que vocês estão no último exercício que a gente fez, né? Que a gente teve alguns requisitos ali, que eu queria saber como é que vocês estão nisso daí. Mas eu acho que melhor não abrir o áudio não, porque é muita gente, então pode ser um probleminha aí. Então eu já quero ir direto no roteiro e depois a gente abre conversa sobre esses tópicos, tá bom? Então qualquer coisa, já podem ir levantando a mão aí, talvez dependendo de como for o nosso andamento daqui do horário, a gente abre um tempinho aí no meio do caminho, no meio dos horários, né? Lá por umas 8 horas, dependendo de onde que a gente estiver na apresentação, e aí a gente começa a responder perguntas. Pode fazer pergunta aqui no chat também, que eu vou respondendo durante, tá? Vamos lá, vamos aumentar essa energia agora, né? Porque parece que eu tô cansado, só que eu não tô dormindo direito. Ora, não é motivo, né? Vamos lá, vou compartilhar aqui para vocês. Ok, vamos lá. Temos aqui conceito. Conceito. Vocês vão achar estranho porque eu pedi para vocês pensarem no universo primeiro, para depois a gente falar de conceito, ok? Por que eu penso no universo primeiro? Eu sei que a lógica é o contrário, tá? Mas a gente coloca na prática que a gente pega o conceito depois, porque primeiro vem a ideia, então depois a gente vem desenvolvendo isso na cabeça, nas caraminholas. E aí, depois que a gente já tem isso, eu falo assim, pô, vamos pensar no conceito agora. Qual é o conceito? O que é que a gente está querendo apresentar de fato na história? Qual é a moral por trás da história? Toda história tem uma moral. Talvez vocês não percebam, talvez vocês estão só se divertindo ali, fazendo a leitura. Mas você está aprendendo alguma coisa, né? Em algum nível ali você está aprendendo alguma coisa. E aqui a gente tem
a ideia do conceito. É bom a gente deixar isso claro para quem vai trabalhar com a gente, né? Assim como vocês, a maioria de vocês. Eu sempre trabalhei com a Amora, né? Porque eu tenho uma dificuldade em desenhar, não é a minha onda desenhar, é mais inventar histórias. E ela acaba trazendo essas histórias para a realidade. E muitas das vezes eu estou trazendo a vida para desenhos dela, que ela fez desenhos avulsos, e eu decido montar uma história para aquele personagem, ok? Então, a gente trabalha meio invertido nesse sentido aqui. Argumento. Muita gente. Tem gente que já falou comigo que está fazendo argumento. É muito importante fazer argumento. Mas você contar a história em algumas páginas. Você conta a história do começo, meio e fim, em prosa, né? Então ainda não tem diálogo, não tem uma grande descrição, mas você vai contar a história ali como se estivesse fazendo uma redação. Eu sempre simplifiquei isso na minha cabeça como se fosse uma redação para o vestibular, né? Então a gente escreve aquela redação ali, contando a história, os tópicos, os principais, e aí você já consegue ter uma narrativa ali bem delimitada, ok? Ali você já descreve os personagens, ali você descreve o universo que você já criou, ali já tem um conceito, porque você precisa fazer isso, e geralmente a gente coloca 3 atos, né? Então, costuma ser, tá, existe um mundo comum aqui, aí entra no mundo especial, que é onde tudo acontece, porque toda história é isso, né? O personagem começa aqui numa vida normal, o universo dele normal, acontece alguma coisa, por isso que a gente está contando aquela história, né? Que sai fora da normalidade dele. E aí, geralmente, é uma aventura. E aí a gente tem no terceiro ato, que é onde ele está tendo esse aprendizado, né? Que é a parte final. Ele já entendeu o mundo especial e agora ele vai caminhar por aprendizado dele. Por isso que a gente tem que ter o conceito bem amarrado, né? Para a gente saber exatamente o que é que ele está aprendendo nesse caminho. Toda vez que a gente deixa para pensar conceito depois, no final das contas, você vai vendo, não, seria legal a gente mencionar isso aqui no início. Aí a gente tem retrabalho dentro do quadrinho, né? E aqui eu recomendo aqui 2 páginas, 3 no máximo, pelo número de páginas de quadrinhos que vocês vão ter. Vocês vão ter 16 ou 20 páginas. Se vocês vão ter 16 páginas ou 20 páginas, acredito que seria interessante para vocês terem de 2 a 3 páginas de texto corrido contando a história. Ainda acho que é muita coisa, tá? Mas geralmente quando a gente começa, a gente descreve muita coisa que vai sair no quadrinho. Então, por isso que eu estou entendendo, eu estou pegando mais o que eu vivenciei, né? Escrevia coisa demais, que muita coisa era cortada do quadrinho, tá? A escaleta, ela é um pouquinho mais detalhada que isso daqui, mas eu coloco de forma simplificada. Por isso que eu tentei tranquilizar vocês sobre a facilidade de fazer um roteiro de quadrinho, ok? O nosso projeto, ele é muito... A gente tem pouco tempo, né? Então, a gente precisa simplificar ao máximo para a coisa acontecer, né? Eu peço para vocês escolherem uma história mais simples, tá? Para vocês não gastarem tanto tempo assim dentro do roteiro para a gente concluir. A ideia é ganhar, lembrem, a ideia é ganhar musculatura de quadrinho. A ideia não é a história da sua vida. Vão ganhar musculatura de quadrinho. Eu quero ver quadrinhos feitos no final. Quanto mais você deixar complexo e ficar revisando e fazendo o tratamento dentro do roteiro, mais tempo você vai gastar nisso, você vai perder as oportunidades das mentorias, né? Então, não quero que vocês percam tempo nessa etapa. Perca tempo não, né? Porque você vai desenvolver isso depois. Mas estou falando que tenta escolher uma história mais simples para a gente concluir isso no final, tá? Eu estou vendo que tem gente aí que tem uns traços de desenho também
que é super complexo de fazer, e aí eu tô assim, como é que as pessoas vão fazer 20 páginas, né? Lembrando que cada página tem uns 6 quadros em média, né? Então, é muita coisa. 120 quadros para você fazer um desenho complexo, com movimentos diferentes, com expressões diferentes. Isso é um pouco complicado, tá? Então, simplifiquem, tá? Mas vamos voltar aí para o roteiro. Vamos lá, escaleta, né? Você vai descrever as ações. É a forma mais simples que você pode fazer a escaleta. Você vai colocar as ações. Peguei aqui, imagino que Harry Potter seja de conhecimento geral de toda a nação. Peguei o que eu lembrava mesmo, tá? Da história, do início da história, que foi: Harry Potter recebe uma carta de Hogwarts, né? Só que ele não recebe, na verdade, né? Então chega a carta na casa, mas ele não recebe. Segunda ação: a tia de Harry Potter esconde as cartas de Hogwarts. Terceira ação: Harry Potter sofre bullying na escola. Quarta ação: Harry Potter faz o vidro do aquário de cobras desaparecer, porque tem esse momento da excursão aí, né? Então a gente pode colocar aqui uma ação: ele está indo para a excursão. Mas dentro do quadrinho a gente dá a entender muito mais do que de fato desenha e mostra, né? Então às vezes uma fala do personagem falando assim: nossa, essa excursão tá legal. E aí já dá a entender que eles estão no zoológico lá, no aquário de répteis, né? Vamos lá. E aí nós temos aí, Harry faz... o primo de Harry cai dentro do aquário, que é o momento que desaparece, é o momento mais marcante para o personagem, porque ele entende que tem alguma coisa errada acontecendo, porque ele fez uma magia. A serpente sai do aquário e fala com Harry, e tem um momento icônico que Harry percebe que só ele entende a serpente, ok? Fica meio doidão lá. Vamos lá, escaleta tratada, não é o termo técnico que a gente faz, é uma coisa que eu coloquei aqui, que eu pratico, né? Então, vamos lá. Vamos definir agora o que da nossa escaleta vai entrar em cada página. Então, você vai pegar a ideia do que acontece na página. Vocês vão ter 16 páginas ou 20 páginas. Então, você vai definir aí o que acontece em cada página, do início ao fim. Por isso, você tem que ter a ideia na cabeça do que acontece do começo ao fim. A escaleta te dá essa noção. E aí, quando você separa por páginas, parte da escaleta você vê que não vai caber, né? Então, você já vê aí, tô demorando demais. Igual o roteirista do Demon Slayer devia ter tomado um toque do Ocidente aí, né? Pô, tá demorando demais para começar essa história. Vão pegar logo ele abrir na porta com a morte lá da família dele, né? Então, demora demais, aí fica cansativo. E aí, num quadrinho, e agora é uma dica, assim, maravilhosa de mercado, tá? Num quadrinho de alguém que não é conhecido, que é o caso de todos nós, um produtor vai ler o seu quadrinho, ele não pode cansar. Ele tem que estar engajado o tempo inteiro. E qualquer pessoa também que você está querendo fazer público. A gente está escrevendo o quadrinho querendo que as pessoas gostem do quadrinho, né? Você não pode cansar. Então, quando a gente é desconhecido, a gente precisa ter uma história que é punk. As pessoas vão se engajando ali, a cada página é um gancho diferente, como se fosse o final de capítulo da Avenida Brasil, sabe? Daquela novela, né? Tem muita gente novinha aqui, né? Então vou pegar uma referência de uma série. Cada página é um gancho diferente. Então vocês têm que ser muito estratégicos do que você vai colocar no final de cada página, porque tem que dar aquela curiosidade do cara virar. Ele, só vou finalizar essa página. Finalizar a página. Não, eu quero ver o que vai acontecer aqui. A gente tem que fazer essa estratégia do ritmo da história andar, ok?
Então, vocês têm que pensar nisso. Cada página. Coloquei exemplos aqui. Harry se apresenta, se prepara para a escola porque mostra o mundo comum dele, ele morando debaixo da escada. Mostra ali, ai, que sofrido é o Harry. É isso. Né? Página 2. Opa. Página 3. Harry. Página 2. Harry na escola. Já mostra o cotidiano dele ali. Ainda tudo está dentro do ato 1, né? Página 3, Harry na excursão da escola. Opa, já está preparando para o mundo especial. Ele já está ali na excursão, ainda está mostrando o convívio dele, mas a gente já está preparando o público que alguma coisa vai acontecer. Não é gratuito ele estar naquele local. Nada no roteiro é gratuito, ok? Tudo a gente tem que ter um porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Harry faz o vidro desaparecer. Aí pronto, está entrando no mundo especial. Ele precisa se dar conta. Né? Então a gente precisa separar. Né? A gente vai ter 20 páginas. Vamos separar. Quantas páginas vai ser aqui no mundo comum dele? Quantas páginas vai ser nesse mundo especial, nessa aventura? Que uma hora tem que dar ruim pro protagonista. Não é só vitória, não. Uma hora vai dar ruim para ele. É sempre bom dar ruim pro protagonista alguma coisa. E no final é o aprendizado. É onde ele, aprendi, vou me reerguer, e aí ele traz um aprendizado. E aí sim pode ter esse gancho para uma segunda temporada, um segundo quadrinho, é uma continuidade. Para quem está fazendo tirinhas, também tem isso. Já vi aí 2 tirinhas aí que o povo conversou comigo no domingo, que eu falei, você tem um vilão sim, você tem um tempo, mas como é que tirinha você pode fazer para demonstrar que esse tempo está passando, da parte negativa desse tempo? Será que é quando o personagem fica mais velho e aí deixa de se importar com aquela que vive para sempre, jovem, né, criança para sempre? Então é o tempo é o vilão. Se está passando de geração para geração, então a gente tem um personagem que vai sofrer a cada transição de geração. O tempo que temos entre uma pessoa adulta e ela ter um filho para interagir com esse personagem, estou falando de uma história específica, tá? Do rapaz que ele falou assim, que tem 2 meninas, uma menina ela é do mundo dos monstros, ela não envelhece, e aí temos os mortais, que é do nosso mundo aqui, que temos uma passagem de tempo. Só que essa personagem convive com os filhos dessa mesma família, né? Então ela conheceu a avó, aí conhece a mãe, conhece a neta, e ela vai convivendo e fazendo parte desse crescimento. Mas ela continua criança para sempre. Entre uma pessoa ficar adulta e ter filho, para ter uma idade próxima para ser amiguinho desse monstro, existe um gap. E isso a gente pode demonstrar através de alguma tirinha, para mostrar essa passagem do tempo, essa parte que perde, o personagem perde, o personagem sofre, né? Então vamos lá. Harry faz o vidro desaparecer e a conversa com o serpente. Harry chega na casa e vê várias corujas na frente da casa. E Harry finalmente recebe a carta. Pronto. Entrou no mundo especial. Já entendeu que ele é bruxo, já entendeu que ele vai ser. Chega lá, o carinha lá buscando ele para ir para a escola e tudo acontece, ok? Só peguei esse início aí para a gente sintetizar e deixa as perguntas. Deixa eu ler algumas perguntinhas aqui para ver se alguém já fez alguma pergunta legal. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a quantidade de páginas. São 20 páginas, frente e verso. São sim. A página é um lado só, né? Então. Sim, você já explicou, né? Tem mais alguma outra pergunta? O slide vai ser disponibilizado depois? Vai sim. Vai sim. A gente se embananou um pouco nesses materiais nesse início, mas a gente vai entregar tudo para vocês, tá? Assim como as aulas também. O acesso às aulas que você já tem através do YouTube, né? Então, eu acho que todo mundo recebeu e está conseguindo ver.
É para escrever, 2 páginas para descrever o personagem? Não. Dos primeiros requisitos é uma descrição rápida. Ali, 5 linhas. Você consegue descrever? Todas as atividades ali é para ser simples, tá, gente? São 5 linhas para vocês descreverem. Pode ter de 3 a 5. O que a gente costuma fazer é até 8, dependendo de como você desenha, né? Mas o legal é 6. Eu acho que fica legal no quadrinho. Vamos lá, próximo passo. Detalhamento quadro a quadro. Depois que você conseguiu definir cada página, você vai definir o que vai acontecer em cada quadro. Deixa eu esperar o Highlander. Depois de você definir cada página, vocês precisam definir cada quadro, ok? E aí, se você tem 6, você vai ter que sintetizar em imagens, e aí por isso que é importante a próxima aula, que é a narrativa visual. O que você vai demonstrar todas aquelas ações que você colocou ali no início, que a pessoa vai entender que aconteceu. Por exemplo, nossa, passou muito tempo. Você pode simplesmente desenhar 3 relógios, um no horário, outro no outro, e pronto, mostrou passagem de tempo. Ok? Ou então, mostra ela, um personagem aqui está num horário, depois fala assim, outro personagem chegou no próximo quadro falando, nossa, você está aqui até agora? Ela, meu Deus, são 11 horas da noite. Isso. Já mostrou que a pessoa ficou o dia inteiro ali trabalhando, né? Então, a gente precisa simplificar esses quadros, porque senão não vai caber, gente. Quando a gente vai escrevendo, a gente vai detalhando, e a gente vai ter que enxugar isso uma hora. E é esse o momento que você enxuga. Escreve as ações do jeito que você quer, do jeito que está a história na sua cabeça, ok? De acordo com o argumento. Não é necessário, às vezes, olha só, eu entendo, tá? Não é necessário, eu vou falar isso daqui, mas não é para vocês recortar isso daí e jogar na comunidade quadrinista, não, tá? Eu estou falando só com vocês, tá? Olha. Opa, Lorena. Oi. Pronto. Já temos um louvor aí para que o negócio tá bom. Eu perdi até a linha de raciocínio aqui. Aleluia. Isso. Vamos lá. Você precisa, escreva. Isso daí é Deus agindo, para eu não falar o que eu ia falar com vocês, tá? É Deus agindo nesse ponto aí. Vamos lá. Até o Highlander desconcentrou, olha. Vamos lá. Eu vou falar assim mesmo, tá, gente? Vamos lá. Tô até com medo de falar. Não é que o argumento não seja importante, mas na pressa, entendeu? Vai direto para a escaleta, ok? Se tá agarrando no argumento, vai direto. Junta aí a galera, o seu trio aí. Vai, cara, vamos escrevendo aqui, passa para frente. Vamos lá, vou escrever essa escaleta aqui. Beleza. Vai escrevendo a escaleta. E aí, na escaleta, para decidir esse detalhamento quadro a quadro, ou o que está na página, já vai dar muito trabalho, entendeu? Então, às vezes, é bom você dar uma pulada lá. Se não está conseguindo deixar um negócio muito lisinho lá, vai na prática. E eu sei que vocês são meio impacientes, já saquei, né? Que vocês já são impacientes, então, bola para frente. Bora, ok? Oi, estou ouvindo. Alguns exemplos de quando eu fiz as Malvinas, que tem tudo isso que você está falando. Isso. Ah, sim, eu peguei até o roteiro das Malvinas 2, que eu vou apresentar logo em seguida. Ah, mas o meu rascunho todo.
Eu sei, por causa que vou apresentar o que eu fiz, depois eu apresento da Amora, o que ela destruiu o meu trabalho de roteiro lindíssimo que eu estava fazendo, tá? Aí eu vou mostrar. Gente, tá claro? Dá um monte de joinha aí para eu ver se tá claro. Se não tiver, você joga a joinha para baixo, aquele ruim lá. Tá claro. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Decorações. Ótimo. Beleza. Esse daqui é um exemplo do que eu gosto de fazer. Porque como eu estou escrevendo e eu não estou... Esse desenho não tem nada a ver com o desenho da Amora. Como eu estou escrevendo roteiro e a Amora tinha que saber o que estava na minha cabeça, o que eu coloquei. Eu procurei na internet uma imagem de quadrinho que representava mais ou menos o que estava na minha cabeça que tinha que ter no quadro. Ok? Eu nem sei o que é isso. Ah, não, Eu só peguei. Ah, agora vocês entenderam, né? Eu peguei quadrinhos que estão na internet, imagens que estão na internet, para poder mostrar, tá? Qual é a posição que eu estava querendo que os personagens estivessem naquele quadro específico, ok? Então, para representar, eu já falo, ó, eu estava querendo que ele ficasse desse jeito. Aí eu pego ali, quadro 23, Malvino Sueli falando, Antonieta com a mão na cintura. Então, tá ali uma falando, reclamando ali da vida, e a outra, que seria essa que está de ladinho aqui, estaria com a mão na cintura, ok? Porque essa daqui é a ação que a gente tem dentro do roteiro, que geralmente é um detalhamento ali da escaleta, né? E aí a gente coloca as falas depois. Essa aqui é a fala que vai estar no balão, ok? Então, o que está com um negocinho riscadinho ali é geralmente a ação que você está vendo dentro daquele quadro. Aqui, ó. Eu vou passar para o arquivo agora, que eu estava mexendo, para vocês compartilhar essa guia. Vocês estão vendo? Tem que aumentar, né? Ih, como é que aumenta agora? Aqui, ó. Achei. Tá bom, né? Beleza, aqui é o ato 1 que eu escrevi. Porque depois disso a Ana falou assim: eu quero logo o roteiro, me dá só a escaleta e pronto. Aí, viu? Acontece isso. Então eu não vou fazer muito nesse sentido para vocês. Então eu coloquei aqui os personagens, coloquei uma introdução do que seria. Opa, o que eu fiz aqui? Que seria mais ou menos o conceito, um pouco da sinopse aqui, e aí eu coloco, ó, ato 1, bem-vindo ao submundo. E aí eu coloco, cena 1, abre o portal, Antonieta corre, coloquei as falas que eram importantes, as ações que são importantes, as falas que são importantes, e as personagens fazendo as falas delas. Depois, lá na frente, eu comecei a detalhar. Página 1, quadro 1. Qual que é a cena? Peguei a cena aqui dela caindo do mundo real para o submundo, né? O nosso mundo real é chamado na história de almas vivas, né? O mundo dos almas vivas. Então, Antonieta cai no submundo. Eu imaginei essa cena de cima para baixo, o submundo lá no fundo, e ela cai. Porque, na verdade, ela... Vou dar um spoiler do que não está no quadrinho, ok? A Antonieta, ela morre. E aí, quando ela morre na cama dela. Quando ela morre, ela cai no submundo. O público não sabe disso. Então, é a primeira cena que eu quero
é dela caindo, porque gira aquela dúvida do o que está acontecendo que ela está caindo. É porque ela acabou de morrer, ok? Vamos lá, no quadro 2, caindo olhando para o portal que saiu. Então aqui está o portal e aqui ela caindo. Já mudou o ângulo já. Isso tudo vocês vão ter lá na aula da narrativa visual, né? Que vai descrever isso também. Que é a mudança de ângulo também. Quadro 3, como que eu queria. Aí já mostra esse ângulo dela caindo de lateral. Ela se debatendo como tentasse voar. E ela cai. Só que é uma visão assim, né? Então eu queria que cena vista, submundo, com Antonieta pequenina gritando. Então é ela pequenininha e mostrando a dimensão do espaço do submundo. Era isso que eu queria. E aí eu queria essa piadinha aqui que tem. Você já viu do coiote? Quando ele cai na pedra e aí a pedra solta. Tem alguma cena? Não consegui o negócio, não. Mas era isso que eu estava pensando nela caindo aqui, nela batendo, e é isso aqui quebrando, sabe? Esse negócio aqui da pedra quebra. Então ela não terminou de cair ainda, né? Então. Ah, o Potato já tem, né? Ganhou a revistinha ontem. Ele vai ter a cena aí. A gente tem uma Malvina aqui? Dois? Tá. Da Malvina 1 tem os rascunhos que eu já te mandei. Mas aqui tá na Malvina 2, tá? Então eu gosto de colocar as imagens e eu fui puxando o roteiro, mostrando o que tinha cada quadro, tá? O que simplificava muito a vida. Então lá em cima tá lá com texto. Aqui na frente eu até coloquei já até as falas que teria no balão, tal. Então aqui eu já coloquei, ó, Antonieta, pode falar que eu saio, tá? Então eu coloquei o quadro e as falas, né? Página 4. Vai ter o quadro 16, quadro 17, quadro 18, quadro 19, quadro 20, ok? Gente, tá simples, tá meio confuso. É sobre o que exatamente eles têm que entregar. O que vocês têm que entregar, tá? Mas o que eu estou explicando de estrutura tá ok. Vão dando joinhas aí. Isadora tá ok. Tem gente que tá chorando. Chora não. Raquel, o que é que aconteceu? Pergunte, fale. Este documento que você está usando de exemplo será liberado? Eu posso liberar para vocês. Posso liberar. Ela estava chorando sem querer. Tá. Tá precisando da ajuda lá da Lorena, lá, que está escutando um louvor. Já vi escaleras em tabelas. O que você acha? Eu acho legal, mas eu queria mostrar a escaleta com imagem já para demonstrar o que eu estava aqui. Como não era. A Amora não estava participando dessa etapa, eu queria que ela soubesse que estava na minha cabeça, né? Eu consegui compartilhar a origem da Otonieta. Mandei aí para todo mundo. Não sei se vocês vão ter acesso, talvez não, né? Depois eu compartilho a pasta certinho, tá? Com vocês. É isso. O que a gente vai exigir para a entrega da coisa toda? Basicamente, a escaleta com página a página. Então, aqui você vai escrever, tipo,
Página 1. Tudo que vai acontecer aqui. Aí você vai dentro da página 1. Página 2, tudo que vai acontecer. Todas as ações que tem que acontecer ali. Não precisa ser quadro a quadro pra gente, tá? Quadro a quadro, vocês vão aprender lá na hora que vocês forem desenhar, que vocês vão perceber. Ah, não vai dar aqui, vocês tomam essa decisão depois. O que a gente vai exigir de vocês aqui, os nossos critérios, além do que a gente já conversou na primeira aula, né, que a gente vai colocar lá no grupo de novo, o que a gente pediu na primeira aula, tá? Que é o universo, descrição de personagem, descrição do vilão, né, motivações de cada um deles. Aqui, aí a gente vai ter a escaleta por página, com as ações em cada página. Tá. Ah, eu só tenho 6 quadros, mas eu tenho 8 ações. Tudo bem, você consegue simplificar isso, enxugar, mas eu preciso das ações. Eu preciso ler essas ações e saber da história, conseguir entender a história, o que vai acontecer na história do início ao fim. Ok? Só com as ações. Tudo bem? Tá muito difícil? É para o dia 24, isso, 22 a 24. É tudo para o dia 22 a 24. A primeira, da primeira oficina e dessa segunda. Não precisa colocar as imagens dos quadros. É só o que vai estar dentro daquela página. Tá. Você mandou no WhatsApp. O WhatsApp da Orgânica? Não, manda para a Orgânica. Te mandei várias coisas. Eu vou reenviar aqui para a comunidade, porque entrou o Gustavo aqui, entrou no grupo agora. Essa história tem um documento que tem que ser modelo do jeito, pode ser mais informal. Pode ser mais informal. Vocês podem mandar do jeito que vocês quiserem. Eu só quero... O mínimo que eu quero é isso daqui, ó. Mais simples que isso não tem. Se você quiser facilitar, coloca 1. Dois. São as ações que eu quero em ordem cronológica que eu estou lendo, ok? Não precisa ser tão detalhado, mas eu quero que vocês tenham ideias. Não precisa ser detalhado. Eu só preciso entender por alto o que está acontecendo. Até porque você já me explicou como que é o universo, já entendi um pouquinho do vilão, já entendi mais ou menos como é que funciona a história. E aí eu quero ver o que está acontecendo ali naquela história. Claro que você vai pegar o melhor, né? O suprassumo, né? Pensa assim, tá, como é que eu vou chocar aqui já na primeira página para virar para a segunda, né? O que é que eu vou fazer na segunda para virar para a terceira? É sempre bom pensar nisso daí, tá? Mas às vezes não dá, tá? Às vezes a história só vai continuar ali e não dá. Mas tentem pegar situações, sabe? Tipo assim, pô, o cara vai mudar do mundo especial, do mundo comum para o mundo especial. Eu pegaria, se Harry Potter fosse um quadrinho, eu pegaria o Harry Potter abrindo a carta. Ele recebendo a carta de Hogwarts. Pronto, já deu um motivo para você virar a página. Aí na outra página ele entende que ele é um bruxo. É isso. Eu não vi. Você mandou já, né? Sim, vocês podem ganhar um diploma, mas ele não tem uma validade institucional.
como o MEC, essas coisas, a prefeitura não é que não nos autorizou, eles não nos deram essa possibilidade agora. A gente vai fazer não é diploma, não, é um certificado de participação do nosso evento aqui. Para quem estuda na UFES, vou dar uma conversada lá, porque quando eu apresentei o projeto, eles falaram que poderia ter um certificado para contar horas, né, para vocês. Eles tinham falado que ia permitir isso. Tá, deixa eu abrir aqui, antes que a Amora me bata. Ela é péssima, violenta. Tem um monte de quadradinho que é a escala de cada página. É. Bem resumido. Ia para baixar tudo? É, né? Você volta no navegador e compartilha a aba. Tá, Te ajuda. quero. Só um segundo, pessoal. Ai, ai, ai. E a minha carona aqui que vai aparecer aqui. Enquanto isso, vou comer um. É para ajudar o vovô que não sabe É, o mexer no vovô computador. que não sabe mexer na tecnologia. Cadê o? Você baixou? Eu não baixei ainda. Cadê o WhatsApp? Ixi, já deu a hora do. Aqui. Isso, esses daqui, ó, são coisinhas que a gente entregou na Rio to See, lembra? Ah, sim. Isso aqui é bem legal de mostrar. Isso é legal. Mas ele já é um extra já, né? Não, Isso é? aqui. Sim, sim. Mas é bem legal de mostrar isso aqui. Vai lá, pode mostrar essa aí. Peraí, é só pegar aqui e jogar no navegador aqui. Isso aqui, tá vendo? Esse aqui, cadê que eu falei que era legal? Só um minutinho, pessoal, calma aí. Não. Isso aqui não estava previsto, que a gente não ia mostrar, não, porque faz muito parte do meu processo, mas aí eu resolvi mostrar para vocês. Aqui, ó, tem alguns exemplos que são legais. Calma aí que deu a hora do relenda. Pronto, acho que já está. Tá bom demais. Aqui a gente tem, tá muito pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar isso aqui. Não aumenta mais, né? Já foi. Mas daqui tá na descrição, ó, antagonista, a luta dela em não querer batalhar para ter suas vitórias. Ela quer tudo se escorar nos outros, né? A luta interna em não querer parar de se comparar aos outros. Então, são descrições aqui da antagonista, que é a nossa. É a Sueli, do primeiro quadrinho. Vamos lá. Qual é o mentor? Quem é o mentor? O mentor é a Malvina Antonieta. Ela que está apresentando o mundo para ela. Ela sai do submundo e quer amaldiçoar. Então, isso aqui são as descrições. Análise do início e do fim. O que o protagonista quer? Sueli quer o status dos outros de forma fácil. Sueli quer ser bonita e bem-sucedida como seus colegas, né? Seus colegas aparentam ser, não que eles sejam, né? Então, Sueli quer ser bonita e bem-sucedida como seus colegas aparentam ser. Se ela colocou isso aqui, a gente precisa demonstrar isso em algum momento no quadrinho. Então quer dizer que eles não são de verdade, ok? Motivação da protagonista. E aí a gente tem aqui as motivações. Ser aceita, status de ser popular, reconhecimento. Mais ou menos aqui foi na prática que a gente fez nas Malvinas.
são pedaços do tudo que É. a escaleta de cada. Isso daqui seria as escaletas das páginas, né? Então, a gente colocou aqui, seria o mundo comum, aí tá, cidade comum, urbana, ela tá vivendo lá na vidinha dela, não sei o quê. Aí chegou o momento que a gente falou, tá, como é que a gente montou a história? Chegou o momento que a gente falou, pô, seria interessante a gente colocar... seria interessante a gente colocar, então, o final no início do quadrinho. Foi o momento que a gente falou, não, eu acho que faz mais sentido isso, porque a gente já apresenta já que dá ruim para ela, entendeu? Tipo assim, que aí a gente conta a história dela lembrando do que aconteceu, entendeu? Então ela tá sofrendo e aí ela tá fazendo uma introdução daquele universo para você. Ah, eu era feliz e aí eu não sabia. Era mais ou menos assim. Eu tinha tudo e reclamava. Então é um momento de consciência da personagem, mas depois você entende que ela realmente não presta, né? Então, mas esse é o movimento. Pegando, pegando madeira para fazer carro. Isso. Isaías me entendeu. Não tem que ficar. Por isso que a minha raiva para demonstrar que ele era um filho que não lutava, que ele não sabia fazer nada. Mostrou um episódio inteiro dele colhendo madeira para fazer carvão, para ir na cidade. Gente, para mostrar que ama a família, não precisava disso tudo, né? Podia ir mais direto ao ponto. Ele poderia só chorar muito. Tava bom, tava suficiente. Então, é isso. Tem algumas perguntinhas aqui, porque senão a gente vai caminhar já para o encerramento e a gente faz perguntas e respostas. Olha só o que é a coisa da falando. Ok. Isso, então é para o dia 24. Responder aquelas perguntas do slide, isso, primeiros requisitos da mentoria, isso. E a escaleta tratada, isso. Isso, exatamente isso. São aquelas perguntas lá do slide anterior, junto com a escaleta tratada, que seria a página com... E o que vai ter na página. E o que vai ter na página. Mostra a minha escaleta ali, que é tratada. Que é aquele monte de quadradinho. Oh, cadê? Aqui. Aqui, já tá nela. Compartilha aqui. Tem essa guia aqui? Não. Essa daqui, ué. Que é a escaleta tratada. Não. É uma folha cheia de quadradinhos. Ah, porque você não levantou, não. Aqui, ó. Você não baixou ela, não. Ah, tá. Nessa não. Ah. Achei sim, tenho certeza. Essa. Isso. Isso. Aí. Como é que eu puxo só ela? Só baixa. Salvar. E aí joga lá no navegador. Provavelmente vai ser o primeiro. Não é aqui, ó. Isso. Joga no navegador e compartilha aqui. Basicamente, a gente vai fazer isso daqui, ó. Pra gente se organizar, a gente colocou isso daqui, ó. Página 21, 22, 23, 25, 26. E aí, o que vocês acharam? A gente acabou separando ali para ter uma visão, né, do que teria em cada página. Quais são as ações. Mas você vai pegar cada página dessa, você pode descrever nesse formato aqui, ó. Que... O pessoal não vai entender. O quê? Posso abrir o microfone? Pode. Deixa eu desativar.
Ó, mas o mínimo que vai ser exigido de vocês vai ser essa entrega assim, ó. Ah, é. Sou um jeca digital. O mínimo que vai ser exigido de vocês é isso daqui, ó. Página 1, quais são as ações que vão acontecer na página 1? Página 2, quais são as ações que vão acontecer na página 2? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Mais alguém? Ó, falou de storyboard. Storyboard geralmente é visual, é desenho, não é para ser desenho, tá? É só escrito. Onde entrega, a gente vai mandar um formulário e vocês vão descrever ali naquele formulário. A gente não está oferecendo esse formulário agora. Por quê? Porque senão vocês vão pirar a batatinha achando que todo mundo já entregou, só falta eu. Então, a gente só vai abrir no dia 22. E você tem até o dia 24 para poder enviar. Ok? Vai ser surpresa no dia 22. Porque senão vocês vão congestionar a página. Mas respirem fundo, tá? A gente vai escolher um horário assim que não é de manhã, tá? Então, sim, nesse momento, quem os 50 primeiros que entregarem dentro do critério, ou seja, entregar tudo preenchido certinho, vai receber a mentoria individual. Os demais vão receber a mentoria em grupo. Mas todo mundo vai receber a mentoria, tá? Então, relaxa. Todo mundo recebe. Só que vai ter a galera que vai receber individual, que é, eu vou ler o seu roteiro, vou dar uma dica diretamente para sua história. Quem receber em coletivo, né, ou em grupo, a gente não vai conseguir ver a história de todo mundo. Então, a gente vai dividir ali, tentar ajudar dentro das histórias para poder ser algo mais geral que atinge todo mundo. Ah, não consegui fazer meu grupo. Olha, eu já tentei muito vocês juntarem o grupo. Já fiz até um grupo separado, só para quem não tem grupo ainda. Mas vocês estão formando grupo, vocês também não estão avisando e nem estão saindo do grupo, né? Então eu não sei se está dando certo essas ações. Recomendei a galera dos Sapos abrir lá o Discord, mas eu já vi até que um rapaz abriu o Discord lá, o Pedro Mariani, eu acho que ele abriu, liberou um link lá do Discord para a galera interagir, né? Então, pode ser uma boa para vocês interagirem lá. Sim, tem que fazer escaleta de 20 páginas. A gente não está trabalhando com capítulo aqui. Aqui é a história inteira, completa. Olha, tem o cachorrinho. Ô, gente, eu não me aguento, não. Raíssa com o cachorrinho dela. Tudo bem, pessoal? Então, eu não vou me meter nessa história aí do Discord. Eu recomendo aí a galera dos Sapos, que já tem Discord, orientar vocês nisso daí. Eu vou trabalhar só nos grupos do WhatsApp, que já tá virando coisa demais para atualizar para vocês, entendeu? Não, não é 18 páginas, não. Ou são 16 páginas, ou são 20 páginas. É. É um ou outro, ou 16 ou 20. Não tem 18, não tem 17, não tem nada. É ou 16 ou é 20, porque a lógica das páginas na hora da impressão, ok? As páginas precisam ter são múltiplas de 4, né? Que cada folha impressa ela tem 4 páginas quando você dobra ela, né?
Vou explicar agora a mentoria individual e aí a gente finaliza a gravação, então, ok? E aí a gente abre vocês para fazer as perguntas diretas, tá? Aí vocês podem fazer perguntas no microfone e aí a gente vai deixar com inveja todo mundo que está assistindo gravado, tá bom? Adorei inveja, ó! Gostei da inveja. Vamos lá. A mentoria individual funciona como? A gente vai ter um ranqueamento. O ranqueamento vai ser no dia 25 de outubro, no sábado. Eu acho que eu até coloquei horário, né? Pra vocês ficarem... Não reclamaram comigo de horário. Eu acho que é meio-dia, se eu não me engano. Eu coloquei dia 25, que é no sábado, meio-dia, a gente vai soltar a listagem dos ranqueados. O que é essa ranqueada? A gente vai ler, se é até o dia 24, para entregar os requisitos que foram apresentados na primeira oficina, mais essa escaleta tratada, que é com página e ações, ok? Nisso daí, eu vou até fazer uma artezinha bonitinha para vocês terem tudo completinho para vocês fazerem, tá? Eu vou mandar hoje ainda. Vocês vão entregar isso num formulário que a gente vai enviar para vocês no dia 22. A gente vai publicar lá no grupo um formulário para vocês preencherem. É um formulário por equipe. Então, você tem 3 pessoas na sua equipe, é só uma pessoa, só um de vocês vai enviar isso preenchido. Tá bom? E aí a gente vai avaliar no dia 25. A gente vai olhar tudo na parte da manhã. A gente vai ler todos e ver quem é que, do primeiro, que entregou primeiro, cumpriu todos os requisitos. Se sim, ele ganhou uma vaga, a primeira vaga, na mentoria individual. Se não, a gente pulou para o outro e essa pessoa vai assistir a mentoria em grupo, ok? Então, os 50 que cumprirem, os 50 primeiros que cumprirem os requisitos estão na mentoria individual. As 50 primeiras equipes, ok? São 50 primeiras histórias, porque a mentoria é para cada história, ok? Beleza, vamos lá. Mentoria individual já está lá. Vou fazer um agendamento com cada um da mentoria individual. Sim, pode ser online. Quem tiver em Vitória pode vir aqui. Mas eu recomendo ser online, que fica mais direto, a gente consegue trabalhar melhor. Eu já vou trazer feedbacks para vocês do que foi escrito. Mas claro que vocês podem desenvolver mais a história, ok? E a gente tem 1 hora ali para eu ler a história de vocês e dar o feedback. Né? Então, basicamente, vai ser meia hora de reunião ali, a gente discutindo, e vai ser meia hora eu me preparando ali para aquela reunião de vocês. Se tiver mais material, melhor, para eu analisar, né? Porque aí eu leio ali com calma, penso, reflito e vejo algumas saídas para vocês. E aí a gente vai conversar. A mentoria individual é isso, eu vou discutir diretamente com você. Quem está na mentoria individual também pode usar a nossa sala para poder fazer reunião com a equipe, para rascunhar coisa, para tirar dúvidas. Né? Nessa primeira de roteiro, talvez não seja tão interessante vocês discutirem aqui as coisas, né? A não ser que vocês queiram discutir sobre roteiro. Mas a partir da segunda, é interessante vocês estarem aqui, porque vocês podem ir ilustrando os seus personagens utilizando o nosso material. Nós temos um computador, temos 2 computadores, cada computador tem uma mesa digitalizadora com programas de ilustração. A gente tem o Photoshop, tem o Illustrator aqui. E aí o Gabriel, que é o assistente aqui da maratona, ele está aqui para vocês. Então ele vai estar aqui de 4 horas da tarde até 9 horas da noite para orientar vocês, seja para mexer no equipamento, seja para dicas de ilustração, seja para dicas, às vezes, do enredo ali, ele tem alguma experiência ali, tipo um roteiro.
Mas eu vou estar aqui também em muitos desses momentos, eu posso tirar essas dúvidas com vocês. Para utilizar a sala, para quem for fazer a mentoria individual, você pode utilizar a sala, você tem que fazer o agendamento. Então, cada equipe pode fazer 1 hora de agendamento. Dependendo da demanda, se não tiver ninguém, marquei com a minha equipe às 5 da tarde, na quinta-feira, mas não tem ninguém agendada às 6 horas da tarde. Então, a sua equipe pode continuar. Somente 2 equipes vão fazer paralelamente, né? Então, você não vai ficar com 2 computadores, não. Vocês vão ficar com 1 computador. Cada equipe vai ficar com 1 computador. Se não tiver uma equipe ali, vocês podem usar os 2 computadores. Tá claro? Tá tudo bem? Muitos joinhas, então eu acho que sim. Beleza. É muito importante para quem está aqui, principalmente quem está em Vitória, vai ter isso daí. Mas tô lembrando, a galera tá desanimando. Ah, não vou conseguir porque eu sou do Rio de Janeiro, não vou conseguir porque eu sou de Manaus. Não, vocês vão ter a mentoria de vocês, vocês vão ter uma mentoria em grupo. Mas todo mundo vai ter mentoria, porque eu quero muitos quadrinhos aqui, tá bom, gente? Então, eu não vou sossegar enquanto não tiver pelo menos 50 quadrinhos aqui. Mas se vocês falarem assim, ó, queremos fazer 100, vamos fazer 100. Não importa, a gente vai fazer isso daqui dar certo. Tá bom? Eu quero fazer uma caravana, eu já falei com a galera ontem, eu quero fazer uma caravana para a gente ir para a FIC, lá em Belo Horizonte, todo mundo expor lá, hein? A gente vai mostrar a força dos quadrinistas aí. Então é isso, pessoal. Posso encerrar aqui a nossa oficina e aí a gente vai abrir para as perguntas. Aí vem um extra, tá? Não precisa ir embora, não. Só a Juliana foi embora. A Juliana pode continuar, mas ela não precisa mais fazer. Só se ela quiser. Ela e Highlander. Então é isso. Então é isso, pessoal. Eu estou sem microfone, vou fazer perguntas. É para o grupo. Isso, a mentoria individual é para a equipe, é para a história. Então, se a equipe tem 3 pessoas, é para as 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso, esse dia 24 é esse 24 de outubro. É isso. Beleza, então, gente, muito obrigado. Vou abrir o microfone agora para a galera fazer as perguntas. Estamos juntos, pessoal da gravação. Obrigadão por chegar até aqui. Podem mandar perguntas também lá no grupo para a gente, que a gente responde, tá? Então, depois você assiste a aula. Tchau, pessoal. Brigadão, Juliano. Brigadão, Highlander. Tchauzinho.